Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática hoje. Eu me chamo Michele e a nossa unidade temática trabalhada hoje será os números. O nosso objeto de conhecimento será comparação e ordenação de números racionais na representação decimal e na fracionária, utilizando a noção de equivalência. E o tema da nossa aula: comparação de frações e fração de um número. Então, o que é que nós vamos estudar hoje? Comparação de fração e fração de um número. Essa nossa aula, ela é um conjunto, né? Vai ser um complemento das nossas aulas anteriores. Como eu sempre venho dizendo aqui, gente, nossas aulas são uma sequência. Tudo que a gente viu até aqui nos ajuda a resolver as nossas próximas aulas. Por exemplo, nós já estudamos divisão. Então, a nossa aulinha de fração, ela vai justamente pegar como base as aulinhas de divisão, tá? Professora, já teve uma aula de fração. Isso, já teve. Lá a gente aprendeu a identificar uma fração, a fazer a leitura de fração, tá bom? Leitura e escrita. Então, agora a gente vai comparar e pegar a fração de um número, tá? Por exemplo, quanto é 1/3 de 30? É isso que a gente vai aprender hoje, tá bom? Primeiro a gente começa com a comparação. E para comparar, eu vou usar alguns números, alguns símbolos, tá certo? O símbolo de maior que e o símbolo de menor que. E esse símbolo que a gente já vem vindo e estudando ele desde quando a gente é pequenininho, né? Toda aula de matemática tem maior que, menor que e o símbolo de igual, né? Porque quando eu fazer a comparação, eu posso dizer que o número é maior que, menor que ou igual, tá certo? Então, são os três símbolos que a gente vai usar na hora de fazer a comparação, tá bom? E aí, a gente vai praticando e vai aprendendo a comparação, tá? Não se preocupe, que é tudo muito fácil, muito simples, tá? E aí, a gente vai também revisando a aula anterior de fração, tá? Observe este círculo como uma unidade. Como assim, professora? Você vai analisar ele como um todo, tá certo? E aí, indique a fração correspondente às partes pintadas de cada cor. Primeiro, eu preciso contar quantas partezinhas aí eu dividi esse círculo, né? Vamos contar comigo? Ó, peguei o círculo e fui dividindo ele, como se fosse uma pizza. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu já sei que no meu denominador, que é aquele númerozinho que fica embaixo, vai ter que ter o 8. Porque esse número está dividido em 8 partes. Agora, o numerador, que é o que fica em cima, vai depender da cor. Como assim, professora? O primeiro número que a gente vai fazer é o verde, ó. Verde. Quantas partezinhas pintadas eu tenho aqui de verde? 1, 2, 3. Eu tenho 3 partes de 8 partes pintadas. Então, a parte que representa o verde é 3/8. Lembra da escrita, da leitura de fração? Então, aí, ó, a parte verde, ela é representada pela fração 3/8. Agora, a gente vai para azul. Tá certo? Quantas partezinhas pintadas de azul eu tenho? 2, né? Eu tenho essas duas aqui. São 2 de 8. Então, eu tenho 2/8, tá certo? Agora, eu vou olhar a laranjinha, tá? Essa partezinha aqui é a laranjinha. Quantas partes pintadas de laranja? 1, 2, 3, tá? Então, são 3 de 8, tá? 3 de 8. Pronto. A gente já escreveu, né? A gente já viu como é que ficou essa unidade na fração, tá? Da cor verde, da cor azul e da cor laranja. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a comparação. E para comparar, eu não comparo uma coisa só, né? Então, eu vou comparar 2 a 2. Vou pegar duas cores e vou fazer a comparação.
A primeira comparação que eu vou fazer, ó, é do verde com o azul. Então, primeiro eu vou pegar lá aquela fração do verde e boto aqui, tá? Então, ficou 3/8. É a fração que representa o verde. Agora eu vou pegar do azul. Aí o azul, 2/8. Vou montar logo todas as comparações para depois a gente resolver, tá? Aí vou fazer aqui de novo a comparação do azul com o laranja. 2/8 e o laranja, 3/8. E aqui eu vou fazer a comparação verde e laranja. 3/8 com 3/8, tá certo? Lembrando que para fazer a comparação eu vou usar maior que e menor que. E aí eu faço a seguinte pergunta: 3/8 é maior ou menor do que 2/8? Professora, eu não sei. É a senhora que vai me dizer agora. Primeiro você vai observar que o denominador é igual. Então, se o denominador é igual, eu só me preocupo com o numerador. 3 é maior ou é menor do que 2? É maior. Então, 3/8 é maior do que 2/8. Gente, eu vou só observar o denominador. É 8, é 8. Tá igual. Ótimo, não vou me preocupar com mais nada, só com o numerador. Ver qual é o maior. 3 é maior do que 2. Então, por isso que 3/8 é maior do que 2/8. Agora, vou fazer aqui embaixo, ó, o azul e o laranja. Lembra da pergunta? 2/8 é maior ou menor que do que 3/8? E aí, será que o 2 é maior ou é menor que o 3? É menor, né? Então, se é menor, a pontinha do símbolo fica virado para o número menor, tá certo? E agora, eu tenho verde e laranja. E aí a pergunta, 3/8 ele vai ser maior ou menor ou igual a 3/8? Ah, professora, essa tá muito fácil, né? 3/8 vai ser igual a 3/8. Tá certo? Deu para pegar mais ou menos a essência de como é, né? Então, a gente vai praticar mais algumas vezes a parte do maior e do menor, só para frisar isso aí. Lembrando, denominadores iguais, ó, eu não vou me preocupar, eu vou olhar só para o numerador. E aí eu só faço a pergunta: 3/5 é maior ou é menor do que 1/5? É maior, é o símbolo do maior. 2/7 é maior ou é menor do que 3/7? Eu só olho aqui os numeradores, né? 2 é menor, então 2/7 vai ser menor do que 3/7. Aqui é a mesma coisa. Tá igual, então eu vou procurar só os de cima. 4/9 é maior ou é menor do que 5/9? Menor, né? Porque 4 é menor do que 5. Aqui também, ó, tá igual. Então, só vou me preocupar com os de cima. 2/3 é maior ou é menor do que 1/3? 2 é maior do que 1. Então, 2/3 é maior do que 1/3. Tá certo? Ficou fácil, tá vendo? Todo mundo entendeu, tenho certeza. O que a gente vai fazer agora é entender a fração de um número. Aí fica um pouquinho mais complicado, mas todo mundo vai conseguir fazer, tá? Só relembrar das nossas aulas de divisão. Presta atenção. Claudete tinha 6 balas. Ela deu 1/3 das balas que tinha à sua irmã Neuza. Quantas balas Neuza ganhou? E para isso, eu preciso descobrir quanto é 1/3 de 6. Tá certo? Eu tenho 6 balas. Dessas 6 balas que eu tenho, eu peguei 1/3 e dei à minha irmã. Eu quero saber quantas balas eu dei à minha irmã. E aí, ó, eu trouxe um desenho para ajudar a gente. Eu fiz as balinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 balinhas aqui. Ah, professora, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó, uma divisão do 6
com 3. Eu vou pegar um número e vou dividir pelo denominador, tá certo? Então, ó, eu vou fazer 6 dividido por 3. Ó, dividir em 3 pedacinhos. Então, quando eu divido 6 por 3, eu vou ter 2, né? Então, 1/3 de 6 vai ser igual a 2, porque 6 dividido por 3 vai ser igual a 2, tá bom? Como é que eu vou fazer? Eu pego um número e divido ele pelo denominador, tá bom? Como assim, professora? Vamos praticar. A gente vai praticar agora. Eu quero fazer um meio, né? Meio de 10. Ah, professora, mas meio é metade. Metade, eu já sei que eu vou pegar o 10 e ver a metade de 10. Quanto é a metade de 10? Fiz 10 laranjinhas aqui e dividi no meio. Então, ficou 5 para um e 5 para outro. Então, o meio, que é a metade de 10, eu vou pegar o 10 e dividir por 2. E quando eu pego 10 e divido por 2, dá 5. Tá certo? 10 dividido por 2 vai ser igual a 5. Tá? Agora, a mesma coisa a gente vai fazer na de baixo, ó. 1/4 de 12. Eu vou pegar o 12, vou dividir por 4. E aí vai ser a minha resposta. Professora, como é que faz? Peguei o desenho, ó. Fiz 12 frutinhas aqui e dividi em 4. Aí ficou um grupinho de 3, outro grupinho de 3, outro de 3, outro de 3. Então, quando eu pego 12 e divido por 4, dá 3, tá certo? Então, 1/4 de 12 vai ser igual a 3, pois 12 dividido por 4 é igual a 3, tá certo? Então, como é que eu faço? Só para a gente relembrar, tá? Só para a gente frisar. Pego o número e divido pelo denominador, tá bom? E aí eu vou ter a fração de um número. Vamos continuar aí praticando, porque essa parte precisa ficar bem amarradinha. Eu quero saber agora quanto é 1/3 de 9. Já sei, professora, eu já entendi. Vou pegar um 9 e dividir por 3. Isso mesmo, ó. Você ainda pode fazer os desenhos se você não sabe fazer a continha de cabeça. Fiz 9 e dividi em 3 blocos. E aí ficou 3 para um, 3 para outro, 3 para outro. Então, quando eu pego 9 e divido por 3, vai dar 3, tá? E aí, 1/3 de 9 é igual a 3, pois 9 dividido por 3 é igual a 3, tá? 1/3 de 9 vai ser igual a 3, porque 9 dividido por 3 é igual a 3. Agora, a gente vai fazer o meio de 8, tá? Um meio. Professora, meio é metade. E eu já sei como é que calcula a metade. Eu calculo a metade dividido por 2. Olha aqui a prova. Vou dividir por 2 para poder dar a metade. Então, eu peguei 8, dividi no meio, e aí ficou 4 para um, 4 para outro. Então, um meio de 8 vai ser 4, pois 8 dividido por 2 vai ser igual a 4. Tá certo? Ficou fácil, não foi, gente? Todo mundo entendeu, todo mundo tá craque nesse assunto. Preste atenção. Silas comprou 52 balões. 1/4 deles era azul. Quantos balões azuis Silas comprou? Ah, professora, a senhora estava fazendo, estava uns númerozinho fácil, estava número 8, número 9, estava fácil. Do mesmo jeito, gente, que a gente fez da vez anterior, nos exemplos anteriores, a gente vai fazer agora. Eu quero saber 1/4 de 52. Vou pegar o 52 e dividir por 4. Como é que eu faço isso? 52 dividido por 4. Ah, professora, eu ainda não sei de cabeça, eu quero fazer número por número. Não tem problema. Faço o tracinho aqui para dividir o 5 do 2 e vou lá na minha tabuadinha de 4. Qual é o número multiplicado por 4
que vai dar 5? Não tem. Mas tem o número 1 que chega perto, né? Ó, 1 vezes 4 vai dar 4. Aí eu boto o 4 aqui. 5 menos 4 dá 1. Agora eu vou descer o 2, ó. Pego o 2 e boto aqui. Agora eu tenho 12 para dividir por 4. Vou lá na minha tabuadinha do 4. Qual o número que multiplicado por 4 que vai dar 12? 3, né? Boto 3 aqui. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. Então, quando eu tenho 52 para dividir por 4, vai dar 13. Então, quanto é 1/4 de 52? 13. Tá vendo, gente? Que não é difícil. É só a gente praticar e, ó, fazer e treinar, tá certo? Então, a pergunta é, quantos balões azuis Sila comprou? Ele comprou 13 balões azuis, tá certo? Lembrando, se eu quiser saber a fração de um número, eu pego o número, divido ele pelo denominador. Pelo menos por hora, tá? Porque ainda tem outras formas de fazer, mas dessa forma é a mais facilzinha. Agora, essa daqui que eu trouxe para fechar, ela é um pouquinho mais complicada, porque a gente precisa fazer uma continha a mais. Mas ela não é difícil, porque você também já estudou aqui. Então, preste atenção. Gilda usou 2/3 de uma dúzia de ovos para fazer um bolo. Quantos ovos ela usou? Ah, professora, toda vez que a senhora fazia a questão, no numerador era sempre 1. 1. Estava fácil. Mas aqui também vai ficar fácil, você vai ver. Acompanha comigo. Primeiro, a gente já sabe que uma dúzia vai ser igual a 12, né? Porque ele diz aqui, ó, uma dúzia. Então, se é uma dúzia, é 12. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer 2/3 de 12, tá? Ó, 2/3 de 12. Como é que eu começo? Eu venho aqui e divido 12 por 3. Depois que eu dividir 12 por 3, eu vou multiplicar por 2. Ah, professora, mas no de cima você não multiplicava. Por quê, gente? Lembra que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, não precisava multiplicar, porque o resultado ia ser o mesmo. Mas aqui já é diferente. Aqui eu vou dividir e depois multiplicar, tá bom? Então, preste atenção. Eu vou fazer das duas formas, tá certo, gente? Para vocês poderem entender. Eu vou pegar 1/3 de 12, que vai dar 4, né? Pois 12 dividido por 3 dá 4. E aí, eu peguei 2/3. É só eu somar aqui mais 1/3 para ficar 2/3. Então, é como se eu tivesse pego 4 e somado mais 4, tá? Porque aqui em cima foi o 2. Ou, o que eu acho mais fácil de fazer, né? É já pegar logo o 2/3 e fazer aquela parte do dividir e depois multiplicar. E aí, como é que fica? Fica 8, né? Por quê? 12 dividido por 3 dá 4. E 4 vezes 2 vai dar 8. Tá vendo? E aí, você decide, né? Tem as duas formas de fazer. Você pode fazer 1/3 e depois somar mais 1/3, né? Que você faria pegando o resultado somando 4 mais 4. Ou você já faz logo direto. Divide embaixo, multiplica em cima. Tá certo? E aí a pergunta é, né? Quantos ovos ela usou? Ela usou 8 ovos. Tá certo? Porque é a nossa resposta aqui. 2/3 de 12 vai ser igual a 8. Tá bom? Ó, na turma de Gina, há 20 meninos e 16 meninas. 2/3 dos alunos participaram de uma excursão. Quantos alunos foram a essa excursão? Primeiro eu preciso saber quantos alunos tem, né? E para saber quantos alunos tem, eu somo, tá? Vou somar 20 mais 16. 0 mais 6, 6. 2 mais 1, 3. Então,
Nessa excursão, eu tenho 36 crianças, 36 alunos. Aí eu vou pegar agora e fazer 2/3 de 36. Como é que eu faço? Divido embaixo, multiplico em cima, tá bom? Divide e multiplica. Vamos fazer? Primeira divisão. 36 dividido por 3. Ó, vou marcar aqui o 3 porque eu vou começar pelo 3, tá? Então, eu boto 1, porque 3 vezes 1, 3. 3 menos 3, 0. Agora, eu baixo o 6, ó. Vem pra cá. E aí, eu vou ver qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 6. É o 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Então, eu já sei que aqui embaixo já dá 12. E aí, eu vou fazer 12 multiplicado por 2, que vai dar 24. Lembra das nossas aulinhas de multiplicação? Então, 12 vezes 2, 24. Por que 12, professora? Porque eu peguei o 36, dividi por 3, que deu 12. Depois eu fui e multipliquei por 2. Por isso que dá 12 vezes 2, que vai ser igual a 24. Tá certo? Então, quantas crianças foram à excursão? Foram à excursão 24 alunos. Tá certo? E aí, só para a gente frisar e relembrar a leitura e a escrita de fração, né? Como é que eu escrevo essa fração aqui? 9/5. Lembra? E quando tem o 100 no denominador, vai ser 5 centésimos. E aí, a partir do 10, como é que eu chamo? Avos, lembra? Então, aqui já é bem mais fácil. 20, 17 avos. E a partir, ó, embaixo, vai ser 6 sétimos. Essa a gente viu bastante aqui, não foi? Dos sétimos. E aí, gente, o que foi que nós estudamos? Nós estudamos comparação de fração, fração de um número, que eu tenho certeza que quando terminar essa aula, você vai lá praticar como é que se faz a fração de um número, tá certo? Lembre-se, a gente não pratica, a gente não aprende, a gente não lembra. Não adianta só assistir, tem que pegar seu caderninho e praticar, tá certo? Essas são as nossas referências hoje e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido. E não se esqueça, tá? Eu espero você aqui todo dia. Um beijo, até a próxima aula.